Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Negócios e Ação. O podcast que fala histórias de empreendedores, que leva muito conteúdo de qualidade, inspiração, para você que gosta de empreender, para você que quer empreender ou para você que é entusiasta do empreendedorismo. Siga a gente nas nossas redes sociais, negócios, _ação. Procura lá, é do ícone verdinho. Procura lá no YouTube. Hoje a gente vai começar nosso bate-papo aqui, mas tem muita história bacana lá, muita história de superação. Então você que às vezes está precisando só daquele, do empurrãozinho para empreender, vai lá, você vai ver que as dificuldades tem para todo mundo, as vitórias vêm para todo mundo, que não desiste, é claro. Então você que está aí pensando, começa ou não começa a empreender, dá uma olhada no nosso podcast, eu tenho certeza que você vai achar uma história ali que vai se identificar e vai falar assim, é isso que eu precisava para tomar coragem e empreender. Hoje nós estamos aqui, a gente tem o prazer de receber o Eric. Ele é um empreendedor que iniciou sua jornada no mercado corporativo, atuando por 9 anos na área comercial de grandes empresas, mas grandes empresas mesmo, galera. Em 2020, ele viu a oportunidade de empreender e abrir uma franquia do The Best Açaí. Durante a pandemia, isso que é legal, galera, o cara resolveu empreender durante a pandemia, 2020, durante a pandemia, inovou, aumentando, implementando o tráfego pago na sua loja do The Best Açaí, aprimorou gestão de negócios, e o modelo se destacou e foi adotado por toda a rede, por mais de 500 lojas, olha que legal isso aí. Em 2023, decidiu vender as 3 lojas. Aí é o espírito empreendedor de fato. Resolveu vender as 3 lojas e fundar a agência Eleve Marketing e Consultoria, onde hoje ajuda grandes empresas pelo Brasil todo, combinando estratégias de marketing com uma gestão comercial eficiente. Seja muito bem-vindo, Eric. Caramba, que currículo, hein? A gente tem um pouquinho de história aí, né? 32 anos de vida, mas a gente já legal, já rodou um pouquinho. Cara? Não, tem que ter muita coragem para empreender na pandemia, tem que ter coragem, hein? Mas vamos lá, Eric, conta aí, quem que é o Eric? Você já falou 32 anos aí, mas quem é o Eric aí, CPF? 32 anos, sou natural de Londrina, Paraná, e um cara bem disciplinado, um cara bem esforçado, sempre gostou de trabalhar, nunca ficou fazendo corpo mole. Então, toda a minha jornada, eu acho que ela se resume nisso também, sabe? Muita disciplina, muito esforço. E eu acho que é um grande resumo, assim. Nada supera o trabalho duro, né? Nada. Mas e aí, conta aí, fala, o que você fazia nessas grandes empresas onde você atuava? Qual que era a tua especialidade, assim? E quais foram as empresas, se você puder falar pra gente? Sim. Assim, ó, na verdade, antes de atuar no departamento comercial, eu também tive os perrengues, né? Meu primeiro emprego, na verdade, foi com 16 anos, passando VHS para DVD, sabe? Nossa, lembra dessa época? Nossa, eu lembro. Acho que os mais novos devem estar pesquisando assim... O que é VHS? No Google, VHS, o que é? DVD eu vi uns anos atrás, ainda VHS. Então, assim, com 16 anos comecei a empreender, não, comecei a trabalhar fazendo isso. E pouco tempo depois eu entrei no suporte técnico ao software de uma empresa de rastreamento que chama Onixat. E aí eu segui nesse ramo de rastreamento, de prestação de serviço ali, né? Só que com o desempenho que eu tive nesses departamentos, fui galgando novas oportunidades. E entrando dentro do departamento comercial foi onde eu realmente me descobri, assim, que eu me achei. Aí trabalhei tanto Onixat, trabalhei numa empresa chamada Alelo de São Paulo. Eu fazia home office aqui em Londrina e fazia todo o norte do Paraná em vendas. Então, quando eu entrei no comercial, eu também fiz muito do externo, né? Então, levar muito não na cara. Você leva, tipo, faça chuva, faça chuva, faça sol. Você tem que estar com a pastinha de braço, a mochilinha aqui, ó, notebook, indo nas empresas, visitando as empresas. Então, negociações que às vezes demoravam 1 ano para fechar. Então, algumas eram mais rápidas, outras eram mais complexas. Então, tinha um lead time, né? Tinha um tempo de negociação geralmente alto nessas negociações. E, então... essa foi meio que minha jornada, sabe? Eu comecei lá fazendo outras atividades, mas quando eu entrei no comercial, realmente foi quando eu me descobri. Daí eu fiquei por total aí 9 anos antes de começar a empreender. Legal. De fato. Então, aí... E o que te levou a empreender? Porque assim,
sei lá, deu um estalo, falou, pô, cara, parece que tá muito fácil a vida, eu acho que eu vou empreender. Ó, o que eu pensei? Chegou uma época que eu estava vendendo e trazendo tanto resultado para as empresas onde eu atuava, e não tiro o mérito dos donos das empresas, porque eles, em algum momento, assumiram também um risco e montaram o próprio negócio, né? Então, eu atuando no comercial, tinha lá um bom salário, né? Muitas vezes o vendedor ele é discriminado, só que muitas vezes é ele que ganha mais do que todo mundo dentro da empresa. É isso mesmo. Então, nessas experiências que eu tive do departamento comercial, chegou um momento que eu pensei, se eu estou me esforçando tanto, porque eu sempre fui um cara muito esforçado, muito focado no trabalho, e se eu estou fazendo tudo isso e estou gerando tanto resultado para essa empresa, por que eu não posso, então, fazer isso para mim no meu próprio negócio? Foi aí que realmente começou a dar aquela angústia, assim, de será ou não será? E aí começa aquele processo de autoconhecimento, né? Eu comecei a ler bastante livro, comecei a ouvir muitos podcasts. Então, assim, vi muitos vídeos no YouTube de grandes empreendedores e eu comecei a modelar o comportamento deles, né? Comecei a entender o que os grandes empreendedores fazem, um Flávio Augusto da vida, por exemplo, né? O que esse cara faz que fez ele chegar onde ele chegou. Então, muito desses caras falam de vendas. Muitos. Assim, praticamente todos eles falam que você tem que saber vender. E a galera fala, né? Todo mundo tá vendendo alguma coisa. Todo mundo. E se você acha que você não tá vendendo, trabalhando no departamento administrativo, você tá vendendo sua hora para alguém. É isso aí. Entende? Então, essa angústia começou a me surgir muito forte. Eu comecei num processo de autoconhecimento, assim, de leitura, de tal. E até que por um amigo em comum, da época da faculdade, ele ele estudou na sala dos donos do The Best Açaí, e ele até comentou comigo, ele falou, o Rafael Gonzalez, o cara parceirão. Cara, conheço os donos do The Best e tal. Eu falei, e eles estão começando a franquear. Eu falei, pô, por que você não me falou antes, meu? Todo domingo eu vou lá tomar um açaí, eu gosto pra caramba do açaí. E aí foi nessa conversa informal por amigos em comuns da época da faculdade, surgiu esse meu sócio, né, o Rafael, e a gente conversou com os donos da franquia. Na época hoje tem mais de 500 lojas, mas na época tinham, se não me engano, 15 lojas. Caramba, era pouco. 15 então. lojas. Que eles deram um boom, assim. Foi em 2000, foi 2000 e comecinho de 2020 ali, foi finalzinho de 2019, começo de 2020, quando a gente abriu nossa primeira loja. E eles deram um boom muito grande, um espaço muito pequeno de tempo. Então, assim, eu e o Rafael, na época ali, a gente estudou o mercado, todas as lojas que tinham aberto, onde que haviam as melhores possibilidades de negócio, e a gente resolveu por Paranavaí, que é o interior do Paraná aqui, são 2 horas de Londrina. E a gente, em começo de 2020, abriu a primeira loja. Finalzinho de 2019, começo de 2020, né? Porque, na verdade, ninguém imaginava que a pandemia ia fechar tudo, né? Isso. A gente sabia, lá em janeiro tinha resquícios de que, pô, tá vindo uma gripe forte aí que vai pegar a galera, né? Que anunciaram dessa forma, mas ninguém sabia que ia vir uma pandemia. E vocês já tinham investido. Quanto tempo pra abrir essa loja? Foi, assim, até a negociação, até para abrir. De negociação para abrir 2 meses ali, porque envolve também reforma, mas né? Mas mesmo assim é rápido, né? É rápido. Mas assim, foi rápido porque a gente também vocês movimentou muito rápido, né? E aí, assim, tinha pandemia ali acontecendo, só que ao mesmo tempo, a pandemia, ela meio que foi um divisor de águas entre os... Tipo assim, quem realmente é mais faca na caveira e quem não é. Porque, assim, todas as lojas, elas demoraram para recuperar o faturamento. Então, assim, todas as lojas despencaram o faturamento ali e depois levantaram o faturamento. Algumas demoraram para implementar, por exemplo, delivery, coisa de meses. Enquanto a gente, em pouquíssimo tempo, já estava rodando tudo. E uma das coisas que a gente começou a fazer nessa época também, por conta da pandemia, a gente precisou vender.
E como que eu vou vender sendo que eu tenho um negócio físico? Foi aí que a gente começou a estudar sobre tráfego pago e aplicar o tráfego pago para o nosso negócio. Começou o tráfego pago para salvar uma loja física nossa. Salvar nossa pele mesmo. E não só isso, a gente também aprimorou muito a gestão de processos, definiu todos os processos de abertura, andamento, fechamento da loja, gestão de estoque, gestão financeira. Então, na época eu comecei a estudar mais sobre Excel. Eu já sabia um pouco por causa das minhas experiências anteriores, mas comecei a estudar mais, fazer programação ali mesmo dentro do VBA, né, para quem é mais técnico vai saber, e montei, assim, tipo, dashboards, várias coisas bem robustas para uma loja de açaí, sabe? Então, com todo esse aprimoramento da gestão, o pessoal da franquia viu que o resultado, depois de um ano, a gente dobrou o faturamento, tipo, a gente começou com um faturamento X no começo de 2020, no final de 2020 estava com 2X de faturamento. Caramba. Enquanto as outras lojas despencaram, né? Então, isso, depois os donos da rede do DBS olharam, o que esses meninos estão fazendo em Paranavaí que, né? Parece que a pandemia não chegou lá. Eles modelaram essa gestão toda que a gente fazia para o restante da rede. Então, hoje, assim, parte da gestão que o pessoal recebe dentro da rede foi modelado da gente lá atrás. Vocês que criaram. Foi modelado da gente lá atrás. Caramba. E aí, como fazer isso? Eles te deram essa autonomia para fazer? Tinha, como você falou, tinha 15 lojas ali ainda, então, teoricamente, tinha um papo direto com os meninos. Hoje deve ser mais difícil, né? Até pela quantidade de lojas e franqueados. Mas tinha esse papo mais aberto? Cara, precisamos fazer alguma coisa aqui... Porque também deve ter dado aquele desespero. Pô, chegou a pandemia, fecha tudo. E como foi esse momento de angústia assim mesmo? Chegou assim, a ter esse momento? Falar, cara, o que a gente fez? Cara, é assim, ó. Na verdade, não teve nem muito tempo de pensar. Sabe aquele cara que fica pensando, aquela pessoa que fica pensando, morre na praia? Então, se você ficar pensando muito, e muita gente pensou muito. Acho que isso é um erro, né? Porque enquanto você está pensando, tem gente pensando e agindo em cima da solução do negócio. Então, a gente não teve muito o que pensar assim. A gente só falou, ó, precisamos vender. A gente começou a estudar sobre tráfego pago, começou a aplicar. E a gente precisa... a gente precisa melhorar a gestão. A gente precisa ter clareza nos números. A gente precisa saber a gente precisa ter uma DRE a gente precisa saber o que é o CMV, a gente precisa saber qual que é o custo pessoal, a gente precisa saber o que é o custo variável, porque a partir do momento que a gente tem clareza em tudo isso, aí sim a gente consegue atuar em cima disso. Porque se você não está medindo isso, como que você consegue gerenciar? Então, assim, o que não é medido não é gerenciado. Então, foi aí que a gente sentiu a necessidade de aprimorar. Inclusive, até uma das coisas que a gente controlava era o desperdício. Então, assim... eu lembro, tipo, de um dia eu chegando na loja, tipo, houve o fechamento da loja, no outro dia de manhã, que a loja abria meio-dia, né? Então, outro dia de manhã, eu indo lá, eu lembro de eu abrindo um saco de lixo, pra ver, tipo, como que tava as frutas, e eu lembro até hoje, assim, eu pegando uma manga, a manga, ela tem um caroço meio redondo, meio abauladinho, assim, né? Eu simplesmente peguei a manga e vi que ela tava quadrada, assim, sabe? Tipo assim, cara, um monte de rebarba que dava pra... Um monte de rebarba que dava pra ter tirado, que dava pra estar ali, por exemplo, disponibilizado pro cliente, não tava. Então, até esse mínimo detalhe foi que a gente começou a medir, a gente começou a cobrar as pessoas, cobrar os funcionários. Então, assim... Os funcionários passaram a entender que, opa, peraí, se eu não tomar um cuidado em cortar uma fruta bem cortada e não me ligar nesse negócio de desperdício, os donos vão ver. Então, entendi. Assim, até isso foi um fruto do... Mas aí é um pouco também, bem o que você falou, é a gestão mais próxima mesmo, gestão, né? Atuando na gestão mesmo do negócio. Como na época a gente tinha uma loja só, nesse ano de 2020, então era mais fácil. Mas
logo em seguida, no segundo ano, a gente abriu uma outra loja, em 2020, daí no outro ano a gente abriu uma terceira loja, que foi em 2022. 2020, 2021, 2022. Cara, cada ano abrindo uma loja. Cada ano Todas em Paranavaí. Todas em Paranavaí. Meio que dominou o mercado ali, dominou a cidade. 100 mil habitantes, né? Então... E aí, tipo... Abriu mais... Não teve vontade de abrir mais lojas? Porque tava indo bem. Assim, ó. A vontade era de abrir mais lojas. Só que muito da região ali já estava bem tomada, sabe? Então, assim, pra gente abrir mais lojas, a gente teria que, sei lá, ir para São Paulo, ir para bem longe, né? E na época, eu até tive umas conversas com o meu sócio na época, o Rafael, assim... A gente fez um negócio que o pessoal modelou. A gente fez um negócio... assim, um modelo de gestão, algo que, foi replicado para um restante de uma rede toda. Antes não tinha 500 lojas, mas beleza, já tinha 50, 100 lojas, 200 lojas. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Desde o momento que foi modelado lá atrás, com uma loja só, eu já aquela minha vontade de vendedor de serviço, sabe? De vender uma coisa intangível e não vender uma coisa física. Nada contra vender alguma coisa física, mas eu sentia que eu tinha esse... Sabe, de tornar visível alguma coisa que não é visível para as pessoas. Eu gosto muito desse desafio. Sólido, né? Eu deixo sólido para a pessoa o que o que ela não consegue ver. Então, eu me sinto bem, sabe, vendendo isso. Então, isso sempre ficou na minha cabeça e tal, até que eu conversei com meu sócio e falei, cara, vou começar a fazer esses projetos de consultoria e tal. E aí, eu comecei a fazer projetos de consultoria para outras empresas. Eu participava de um grupo de networking de empresários em Paranavaí e eu via que esses empresários não faziam 10% do que a gente fazia. Tipo, quando eu perguntava assim, o que é para um comércio alimentício, assim, o que é o seu CMV? Qual que é o seu CMV? A pessoa, tipo, CMV? Tipo, o que é o CMV? Cadê sua DRE? Tipo, não tem DRE. Então, assim, lugares bons, lugares que vendiam muito bem, só que não controlavam, sabe? Então, eu comecei a fechar projetos assim, né? Só que, em pouquinho tempo depois, eu percebi que nos projetos de consultoria eu tinha que estar muito presencial. Então, se você precisa estar muito presencial num lugar ali, e horas trabalhadas ali, isso impossibilita que você ganhe em escala. Então, em pouco tempo eu já percebi que eu precisava vender alguma outra coisa. Já de novo aquele instinto, aquela inquietude de novo. Vender alguma outra coisa. E aí eu comecei então a oferecer tráfego pago, porque era uma coisa que a gente já sabia fazer, e aí eu comecei a oferecer tráfego e as pessoas foram começando a fechar. E assim, a consultoria ela tem um ticket médio muito maior, só que ela leva mais tempo para ser fechada e ela é um projeto geralmente que tem um LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida do cliente menor do que, por exemplo, um tráfego pago, do que um serviço de gestão de redes sociais, que se muito bem feito, você consegue ter cliente por anos, né? Então, o ticket médio de tráfego de social media, de marketing, é menor do que uma consultoria, só que o LTV dele, se você fizer bem feito, ele vai ser maior, entende? Sim. Então, eu comecei a ver esse cenário, e é mais fácil de se fechar. Porque é mais fácil você convencer a pessoa de pagar X do que pagar 10X para você, entendeu? E outra, ela já vai começar a ver o resultado se ela não faz nada, né? Uhum. A consultoria é um pouquinho, às vezes nisso aí é um pouco ingrata, na verdade, né? Porque a pessoa não vê, fala, mas eu tô vendendo a mesma coisa. Cara, calma, Zé. Começou com consultoria aqui só para acertar a casa, não é para você aumentar a tua venda, né? Os frutos, eles são mais a médio e longo prazo. Exatamente, diferente do tráfego pago, que se você acertar uma campanha legal aí já a hora que você entra, que provavelmente você deve fazer também todo esse mapeamento das empresas. A hora que você entra, faz uma campanha, é assertiva, começa a ter mais conversão, o cara, fica mais fácil até de você renovar.
Justamente. Né? Justamente. E aí um te indica pro outro, e aí você pega esse depoimento dessa pessoa, coloca na sua rede social e joga anúncio disso. Então, assim, tem várias estratégias que você consegue, ao mesmo tempo, ganhar escala. Daí você só precisa pegar uma mão de obra, né? Pega um gestor de tráfego, pega um social media, coloca no time e aí vai ganhando escala com isso. Tá. Deixa eu voltar ali antes da gente ir pra nova empresa. Pode. Vamos lá, até pra gente ser... Cara, como foi o bate-papo com os caras pra falar assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, foi informal, os caras te chamaram. Como foi? Porque, pô, é o que você falou. 2021, começou com 15, mas os caras deram um boom muito rápido de número de lojas, né? E aí você fala assim, mas não tinha tanta, mas tinha 100. Não tinha 500, mas tinha 100. Mas as 500 já nasceram com a sementinha que você implementou. Né? Então, assim, elas já têm isso aí. E isso é fenomenal, é o que você falou. Como foi esse bate-papo com os caras mesmo? Tipo, te procuraram, te ligaram, te chamaram numa sede? Como foi, assim? Assim, eles mandaram uma mensagem ou... acho que ligaram pra gente, não lembro exatamente, mas assim, eles falaram, cara, o que vocês estão fazendo aí que... Vocês dobraram o faturamento em plena pandemia, enquanto as outras lojas despencou o faturamento, né? E aí a gente explicou por telefone mesmo, fez uma videochamada e foi passando todas as informações. Esses são os processos que a gente criou, essa é a gestão de estoque, essa é a gestão financeira, a gente começou a fazer tráfego, essas são as campanhas. É isso tudo que a gente está fazendo aqui, esse é o delivery, a gente fazia NPS também, que é Net Promote Score, que é pesquisa de satisfação com todo mundo que pedia no delivery. Então, a gente mostrou todo o arsenal que a gente tinha criado ao longo do ano ali, que fez a gente ter esse resultado. E aí até eles convidaram a gente para participar de um podcast. Eles têm um podcast que chama Papo Empreendedor. E a gente participou, a gente foi o 4º episódio. Eles chamaram já várias pessoas lá para participar, grandes empreendedores. E lá nesse podcast, no 4º episódio, a gente fala tudo que eu não consigo falar deles aqui, a gente falou daquele lá. E contou tudo, assim, sobre como que a gente implementou a cultura, como a gente implementou os processos, quais estratégias a gente usou em plena pandemia para realmente ter esse resultado. Então, a gente realmente entregou tudo que a gente fez. O que é um tempo médio, ou de retorno de investimento, ali, um ROI? O que é o de uma loja de açaí? Assim, depende da franquia que você pega, depende do royalties. Do The Best mesmo. Coloca ali 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. Tem lojas que se pagam em menos de 1 ano e meio, tá? Tá. Tem lojas que se pagam... Porque dependendo de onde você acerta ali, a cidade, o ponto... Galera, sabe por que eu perguntei isso? Porque é importante saber. Às vezes a gente vai pro empreender e a gente fala assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma franquia porque eu não vou precisar trabalhar. Não é verdade? Justamente. Eu vou comprar uma franquia porque eu não vou precisar trabalhar. Aí justamente. Os caras já trabalham, vai vir o resultado. Não, na verdade, pelo que o Eric tá contando, até o The Best, lá no começo da história, não tinha todos os processos bem desenhados ou tão bem desenhados, que vocês ajudaram a desenhar. Então, cara... Pesquisa sobre o que você quer empreender, vai buscar conhecimento. Você viu, o Eric, a hora que eu resolvi empreender, eu falei, agora eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero fazer, eu preciso ter clareza no que eu quero. Isso é muito legal. É assim, primeiro, vou buscar conhecimento. Eu tô bem, bateu aquela ansiedade, aquela angústia de querer empreender, mas, cara, eu tô bem onde eu tô. Não é o desespero. Porque tem gente que vai empreender no desespero, precisa fazer, enfim... Mas é muito legal isso aí. Então, é para também a gente entender que não é porque eu tô comprando uma franquia que é receita de sucesso. Ela pode dar errado se eu não souber trabalhar. E os meninos fizeram a diferença. O Eric e o Rafael fizeram a diferença na franquia do The Best Açaí. Isso é muito legal. Justamente. Vamos lá. E aí vendeu as 3 lojas, colocaram o dinheiro no bolso? Não, vamos reinvestir já? Não, é assim, na verdade a gente vendeu as lojas, né? O Rafael, ele voltou a trabalhar com o pessoal da franquia, ele voltou a trabalhar dentro da franquia. Hoje ele é head de uma das operações deles lá. Ó, que legal. Ele é um baita profissional, assim, a gente tem um contato muito bom, vive se falando, entendeu?
Estamos pensando em fazer outros negócios também, mas a gente tá andando com isso aí em paralelo. Tá andando em paralelo. E aí eu montei a agência e vim para Londrina efetivamente, né? O Rafael também agora se mudou para Londrina é verdade. também. Vocês mudaram para Paranavaí quando vocês abriram as lojas lá? A gente mudou para Paranavaí, cara. Imagina. Uma cidade, você mora numa cidade de 600 mil habitantes e para uma cidade de 100 mil. É um choque cultural muito forte. Assim, só para trabalhar mesmo, mudou para trabalhar. Literalmente. Isso foi bom também, né? Porque acaba não saindo, acaba dando aquela economizada, foco total na empresa. Tipo assim, não tem mais amigos, meus amigos ficaram lá, então assim, agora é empresa, trabalho. E uma coisa que você falou é muito real, as pessoas às vezes acham que vão abrir uma franquia e vai falar assim, nossa, eu vou abrir essa franquia aqui, meu Deus, eu vou botar um gerente ali e ok. Não é assim. Eu te garanto que não é assim. Você precisa ter ou um sócio operador no negócio, um sócio bom ali para cuidar do negócio, ou um gerente muito capacitado, muito preparado, muito bem treinado para conseguir realmente dar conta de segurar a operação sem você lá. E é sempre importante que você esteja perto, pelo menos. Porque sabe aquela sensação da pessoa, do funcionário, saber que o dono pode chegar a qualquer momento? Então, é algo que muitas vezes faz com que quem está ali na operação no dia a dia acabe respeitando mais tudo, né? É lógico que você pode criar o melhor processo possível de todos, você pode criar a melhor gestão de todas. Se não tiver alguém para operar o negócio ali e cuidar daquilo, não vai dar certo. Não dá certo, entendeu? Legal. Mas... E da onde veio sei lá, vou fazer tráfego pago aqui. Você já tinha aprendido na tua loja. Você via que dava muito resultado. Ok, é mais fácil vender. Mas como monetizar isso de fato? Quanto que eu vou cobrar do cara? Pra começar? Porque, né, a gente sabe que pra começar eu vou precisar de cliente, vou precisar de indicação. Cobra mais barato. Você vai aumentando. Assim, como eu sempre tive esse espírito mais de vendedor por conta do que eu desenvolvi nas empresas onde eu trabalhei, para mim não foi muito difícil, assim, sabe? Essa decisão não foi muito difícil. É lógico que é difícil você falar, vou vender as lojas que eu não... De certa forma, não tava conseguindo... Eu não conseguia escala, né? Quando a gente trata de negócio físico e não digital, a gente fica um pouco mais limitado quanto à escala. E aí, no digital, totalmente diferente. Tanto é que quando eu comecei a fazer tráfego, as pessoas começaram a me indicar e eu comecei a fechar gente no Rio de Janeiro, gente em Minas Gerais. Já longe de cara, logo no começo, assim, um dos meus primeiros contratos foi uma pessoa lá no Rio de Janeiro, entendeu? E aí, quando eu comecei a ver isso, eu falei, eu consigo fazer. Eu consigo. E aí, é lógico, no começo é você fazendo tudo, né? Eu empreendedor. Eu vendendo, eu fazendo tráfego, eu fazendo contrato, eu fazendo financeiro, eu fazendo tudo, né? E aí depois, pouco tempo depois, eu já peguei um gestor de tráfego. Pouco tempo depois eu percebi que as pessoas que compravam tráfego... alguns clientes, na verdade, até a maioria deles não produzia conteúdo, não tinha alguém interno para fazer isso. E aí, sabe aquele empreender que você começa, a maioria dos empreendedores a gente começa tudo assim, né? Vai, vende aí, e aí depois vender, depois a gente resolve. E aí eu vendia tráfego, depois eu comecei a perceber esse negócio do conteúdo, eu preciso de alguém fazer conteúdo, aí trouxe uma pessoa para fazer conteúdo, para fazer gestão de redes sociais, e aí a gente vai crescendo. Aí trouxe uma pessoa para fazer web designer também, então aí a gente vai vendo as necessidades no meio do caminho, e aí, vamos trazer uma pessoa, vamos trazer outra. Então, foi assim que começou o empreender com o tráfego pago com a agência, né? Foi literalmente assim, faz. Do nada, né? Bom, vou começar aqui, empresa de rastreamento, departamento de vendas, Alelo, depois eu vou... vou abrir um açaí, depois eu vou para uma agência de marketing. O açaí, na verdade, quando... eu sempre tive muita... na verdade, historicamente, né? Quando eu entrei no departamento comercial, começou a me acender essa chama de, se eu sou capaz de vender para os outros... Gerar para os outros. Eu sou capaz de gerar renda para os outros, então, peraí. Só que daí sempre tem aquele medo de, eu vou empreender. Cara,
existe muito medo. E eu te falo uma coisa, eu vi isso aí, se não me engano, acho que foi do Flávio Augusto, que ele falou isso num vídeo que eu vi. O que mais mata os empreendedores são altos salários. O que mais mata empreendedores são altos salários. Então, muita gente me falou assim, para que você vai abrir loja? Por que você vai arriscar? Para que você vai investir um dinheiro alto lá e tal? E se não der certo? Não sei. Nossa, mas assim, quantas pessoas não me falaram isso aí? E aí você ganha bem. Não, você tem segurança, você tem isso aqui. Mas não é isso que tá me motivando mais, entendeu? Tipo, passou a ser hora que não é mais isso, né? Passou a ser outras coisas, passou a ser, tipo, eu quero construir alguma coisa que gere valor para as outras pessoas e faça diferença, sabe? E hoje a agência que você abriu é aqui em Londrina? É aqui em Londrina. Hoje tem quantos funcionários? Hoje a gente tá com 9 funcionários. Caramba! Tá com 9 funcionários. E assim, uma das coisas da agência, uma das coisas que também me brilhou os olhos é assim, quando a gente tem negócio físico, o poder de escala é muito menor. Agora, quando a gente vai pro digital, o poder de escala é maior. Só que dentro do digital, eu também descobri uma outra coisa, né? Assim, a gente vai dando os passos, né? Vai dando os passos e a gente vai aprendendo, evoluindo. Primeiro começou no comercial, aí depois eu tive a oportunidade, eu queria empreender e aí surgiu essa oportunidade de, olha, que tem uma loja, tem uma franquia, um modelo testado e tal, tá perfeito, tá formatado com vários processos? Não tá, mas, cara, já é um negócio que já vai vender. É um produto que vende, eu sou fã, tem demanda. Eu sempre tô todo domingo lá e tal, então assim, eu sei que vai vender, então vamos botar para rodar. E aí começa com isso. Só que aí tem pandemia, começa o digital aparecer na minha vida por conta de ter que vender em meio à pandemia e aí tem que migrar um pouco pro digital, né? Só que conhecendo o cenário de outros empresários, percebendo que eles não faziam o que a gente fazia, aí inicia-se uma ideia de por que eu não vendo o que eu já formatei, o que eu fiz, que era o que eu sempre gostei, que é vender serviço, vender uma coisa mais intangível. Então, comecei a fazer consultoria e da consultoria eu percebi que o gap maior era no digital. A escala não dava para ter ali dentro também da consultoria. Escala. E aí, como a escala não dava para ter na consultoria, vamos vender alguma coisa que tem um LTV maior e que dá uma escala maior. Que é parte de tráfego, social media, essa parte de marketing. E aí, no começo eu estava atendendo vários nichos. Vários segmentos. Só que no ano passado mesmo, nesse ano, né, assim, eu tive amadurecendo mais a ideia, comecei a nichar mais a agência para 2 tipos de nichos específicos, que são clínicas médicas e infoprodutores. Infoprodutos. Por quê? Aí eu vou te explicar uma outra coisa do digital que pode ser que faça muito sentido na cabeça de muita gente aí que está nessa área, né? É assim, ó. Quando eu vendo meu serviço de tráfego pago ou de social media, gestão de redes sociais e tal, assim, quando eu vendo isso para um açaí, o açaí que fatura ali seus 100 mil por mês, por exemplo, ele não vai conseguir faturar 1 milhão com o meu trabalho de tráfego pago. Entendi. Porque existe uma capacidade física limitada do negócio. Não é minha, é do negócio. Entende? Número de clientes. De clientes não, mas não número de salão, funcionários, espaço físico. Não comporta. Então, quando se trata de negócio local, negócio físico, se você vende o seu serviço para esse negócio físico, não é você que está limitado, é o negócio que está limitado. Então, se o negócio está limitado, se é o cliente que não pode te pagar mais, consequentemente você se limita. Entende? A verba também vai ser limitada. Então, hoje eu atendo vários nichos, eu tenho vários nichos dentro da carteira, mas assim, eu já estou migrando para essa parte de clínicas médicas e infoprodutos. E por que clínica médica? Então, existe um déficit muito grande em clínicas médicas e em várias empresas, tá? Mas como eu já tenho clientes nessa área e eu tenho serviços agregados dentro desses lugares,
Eu sei que são lugares que dá pra gente ter um ticket médio maior, porque eu consigo entregar mais. Eu vou te falar um grande diferencial da agência aqui, e eu acho que isso vai fazer muito sentido para você, e pode fazer muito sentido para muita gente aqui. Primeiro, eu tenho 3 serviços principais hoje dentro da agência. Tráfego pago, que foi o core, foi onde iniciou tudo. Social media, gestão de redes sociais, que é o arroz com feijão ali, tem que ter, né, o orgânico e tal, tem que ter isso. E aí eu tenho gestão comercial. A gestão comercial é um grande diferencial hoje nosso. Porque eu entro literalmente com a formatação de todo o funil de vendas do cliente, eu formato o sistema para que a secretária, e a gente dá um treinamento para a secretária, para a atendente lá, ser uma pessoa melhor comercialmente. Porque muitas vezes a clínica médica ela não contrata uma vendedora. Eles contratam uma atendente, uma recepcionista. Só que essa recepcionista, ela costuma não ser aquela menina do comercial. Entendi. E aí, assim, ela sabe quando que tem que fazer o follow-up, sabe quando que tem que retornar para o cliente. Às vezes a pessoa manda uma mensagem do anúncio, vem do anúncio, bonitinho, manda mensagem para ela, só que, e aí? Quando que ela vai retornar? A pessoa não respondeu. Como que ela quebra uma objeção? Então, tem todo um treinamento que a gente consegue dar e essa formatação do sistema que a gente consegue implementar dentro desses lugares. E assim, o resultado é imediato, assim, dá para ver resultado rápido. Tipo, no primeiro mês, você já vê diferença. Então, quando você fecha toda a aresta do comercial, que é o quê? A captação, que é ali o seu tráfego. Quando você tem um bom orgânico feito com, por exemplo, uma gestão de redes sociais, um social media, uma boa edição de vídeo e tal. Então, assim, você tem a captação lá, você tem o orgânico bem montado, e aí quando você entra com a gestão comercial ali dentro, aí você fecha o ciclo. Matador. Entendeu? Você ganha muito valor com o cliente e você se torna mais indispensável na vida dele. Entendi. Se eu só faço tráfego para você, eu mando um monte de lead. Aí a sua secretária fala assim, você é o médico. Aí a sua secretária fala assim, não, mas esses leads aqui estão tudo desqualificados. Só tá chegando curioso. Aí quando você, como eu sou muito mais comercial, sou muito mais vendedor do que gestor de tráfego. Tá? Quando você começa a questionar um pouco mais, você vê que a raiz do problema não é o lead que está chegando desqualificado. É a pessoa que uma vez que manda uma mensagem... É assim, a consulta é R$600. E você manda um oi, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem, bem-vindo à clínica fulano, do fulano. Quanto que é a consulta? Consulta é R$600. A pessoa para de responder. Mas assim, tá. Olha como que você está atendendo. Você já está cobrando uma consulta, às vezes, um pouco mais além ali do que outros médicos. E qual que é o nível do seu atendimento? Você está mandando um áudio, você está mandando um vídeo, você está mandando uma apresentação? Como que você está abordando esses clientes? E muitas vezes tem muito erro de follow-up, de retorno. O cliente para de responder porque é um contato muito seco. Então, existe um gap muito grande. Tipo assim, existe uma dificuldade muito grande. Não só em clínicas médicas. Em várias empresas que prestam serviço. Então, também. Você acha que muitos leads, na verdade, não é que eles são desqualificados. Você acha que morre ali por falta de, talvez, treinamento, de aperfeiçoamento de quem é... Não vou nem colocar secretária, porque também não é todo mundo que tem, tipo, secretária. Vamos colocar assim, o primeiro contato. Você matou o teu lead no primeiro contato, é isso? Eu vou te... Eu tava hoje à tarde, eu tava numa reunião com um cliente nosso, que é uma clínica médica, é um lugar de cirurgia plástica. E assim, o ticket médio deles é alto, assim. Então, a secretária, a atendente, ela me falou assim, nossa, eu sempre questiono, né? Toda semana a gente tem reunião com eles, 1 horinha a reunião. Eu sempre questiono, como que tá sendo? O que a gente falou na semana passada, ela se aplicou e tal, e o que tá dando de resultado? E assim... Olha um gatilho que eu falei pra ela que, assim, na minha cabeça roda muito, muito automático. Só que eu entendo que a realidade dela não era ser vendedora. E uma das objeções é a pessoa para de responder. Mas, tá,
e você tá mandando só texto. Daí eu vi o texto assim, não, mas peraí. Mas você tá falando com um robô. Assim, antes de você mandar o preço, você precisa abordar um pouco melhor a pessoa para entender o que ela tá querendo de fato. Porque ela só tá perguntando o preço, tá, mas então manda um áudio para ela. Ah, então, antes de te mandar o preço, antes de mandar o valor da consulta, eu gostaria de entender um pouco melhor do que você tem em mente. Do que você tem em mente de cirurgia, o que você necessita atualmente. Porque quando a pessoa começa a abrir um pouco mais para você o que ela tem de dor, aí você, em algum momento, consegue usar isso para capturar a atenção dela em uma etapa da venda. Só que isso não passava na cabeça deles internamente. E eu dei essa dica. Então, faz isso, começa a mandar um áudio. Vamos testar. Não sei se vai dar certo, mas vamos testar. Na semana seguinte, e aí, como que foi? Nossa, aquela dica lá que você deu de mandar o áudio. Nossa, comecei a mandar o áudio, agora tá... Nossa, as pessoas estão respondendo mais. É lógico que vai ter aquelas pessoas que não vão responder de qualquer forma, mas estão respondendo mais. Então, excelente, estamos achando um caminho. Você já tá aproveitando mais os seus leads, né? De 500 eu vou perder, sei lá, vou perder 400... Não, eu já não vou perder mais 400, vou perder 300, 200, né? Até para você, depois você vai qualificando ainda melhor. Isso é o funil de vendas. Esse é o funil. Você vai qualificando melhor o teu cliente. Potencial cliente, né? Potencial cliente. Cara, e assim, tá. Esse é um dos diferenciais, né? Isso. Do comercial. Mas existe o outro braço que isso aí é o serviço, né? Isso, a parte de serviço da agência é esse. Tráfego, gestão de redes sociais e gestão comercial. Isso é o pulo do gato, assim mesmo. Dá trabalho, mas é o que gera mais valor. É o que gera valor. Gera mais valor. É o diferencial, você acha? Hoje da tua agência gestão comercial. O cliente tem clareza do funil de vendas dele. Eu tenho clareza do funil de vendas dele. O meu gestor de tráfego tem clareza. Todo mundo tem clareza. E quando eu cobro em cima de números, assim. Eu não... Isso que é bom de ter uma gestão. É porque não fica no imaginário da secretária e de ninguém. É fato. Existiam tantos leads aqui nessa etapa, agora tem tantos nesse, esses follow-ups que não foram feitos, tá demorando para dar o retorno nesses aqui, então assim, é cobrado em cima disso, de fatos, né? Beleza, gestão comercial. Aí tem um outro braço que é um pouco mais recente, que é a parte de infoprodutos. Como eu percebi que existe essa limitação em muitos lugares físicos, né, negócios físicos, a parte de infoproduto não tem limite. Quando o infoproduto nada mais é do que para quem às vezes não sabe o que é um infoproduto, é um produto digital. É um curso online que às vezes você grava, você tem um conhecimento, você é especialista em alguma coisa, você grava isso em várias videoaulas, empacota isso, coloca isso dentro de uma plataforma online, numa Hotmart, numa Eduz, numa QIFI, coloca nessas plataformas e vende a nível Brasil. E isso é um infoproduto. Você faz, então, toda essa formatação desse produto. Isso. Eu chego lá com a ideia, ou sei lá, eu já tenho o curso aqui na minha mente, o que eu quero fazer. Uhum. Você coloca aquilo lá no papel e transforma aquilo num produto para ser vendido. Isso. Tanto alguém que já tem um produto pronto, se você já tem um produto pronto... Ah, tá. Você também executa a venda. Você tem um produto pronto lá. A gente tem todo o know-how ali de tráfego, principalmente tráfego, de landing page, que são as páginas de venda, né? O mini site ali. Então, a gente formata isso, dá a cara, né? Tipo, a landing page, o tráfego e tal, roda tudo isso nas automações. Que é o que vai atrair o cara também, né? Uma cor, um desenho, uma imagem, um vídeo, enfim, né? É o que vai despertar o cara interesse naquele produto. É o vendedor do negócio. É o vendedor do negócio. Em vez de ter um vendedor físico, é um vendedor digital, é a página de vendas que vai ter toda a elevação de nível de consciência sobre o seu produto e sobre a sua solução naquele lugar. Então, essa formatação, essa estruturação, existem muitas automações que se fazem no meio do caminho. Se o cara entrou na página, ele tem que receber um e-mail, tem que receber um WhatsApp, Então, assim, existem muitas automações em torno disso. Porque para ganhar escala, você tem que ter automação. Se você tiver alguém que sempre tem que mandar e-mail lá para as outras pessoas, não dá. Então, toda essa estruturação a gente faz. E aí é que está o poder da escala. Porque a gente está desenvolvendo hoje produtos internos dentro da agência, focados em vendas, script de vendas. Hoje eu tenho um sistema que chama Chat Web CRM.
Se vocês quiserem acessar aí, www.chatwebcrm.com. Não sei nem se você poderia fazer esse merchan. Pode. Consegue colocar aí, Flash? www.chatwebcrm.com. É sem o BR. Vamos lá. Se não conseguir, depois a gente passa o Instagram do Eric, assim, mas vamos lá. Por exemplo, esse sistema é um infoproduto nosso. Ele transforma o seu WhatsApp Web em um CRM de vendas, em um Kanban, por exemplo. Você consegue ver seus contatos em formato de um Kanban. O que é o Kanban? Você tem lá a etapa 1, frio, morno, quente, fechado. Você consegue ver todos os leads, todos os contatos seus separados por isso. Então, você consegue agendar a mensagem. Você tem um retorno para o cliente. Por exemplo, a secretária tem um retorno para o cliente na semana que vem. Ela já manda um áudio, ela deixa gravado um áudio lá para ser enviado naquele dia. Caramba! E você tem, por exemplo, mensagens rápidas. Isso é uma função muito, muito boa. Você tem lá, você pode segmentar várias mensagens por etapas. Então, frio, morno, quente. Quais as mensagens... Sabe aquela explicação que você dá para o seu cliente toda vez? Aquela explicação do seu produto? Como que funciona a clínica, por exemplo? Ela já grava um áudio, ela deixa esse áudio gravado numa resposta rápida. Com um clique, ela entra lá no WhatsApp Web dela, lá, ela clica, ela manda lá. E o áudio ali aparece como se tivesse sido gravado na hora. Isso é uma ferramenta de venda. Só que isso não seria um infoproduto, é meio que um infoserviço que a gente vende. A gente vende isso junto, por exemplo, com um script de venda. Então, eu tenho um script de venda lá, eu vendo um script de venda baratinho, e aí tem um sistema que eu vendo junto. Aí mora a escala. Quando você tem produtos digitais que podem ser escalados, podem ser vendidos no Brasil todo, você só precisa do know-how de fazer tráfego e fazer páginas de venda para conseguir porque, vender por exemplo, isso. O porquê do digital? Cara, se eu vender 100, é a mesma galera que vai fazer. Se eu vender 1000, vai ser a mesma galera que vai fazer. Se eu vender 10 mil, vai ser a mesma galera que vai fazer. Perfeito. Porque depois de implementado, é só manutenção. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu fui em muitos eventos de marketing nesse ano. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E eu conectei com tanta gente boa do mercado e gente do infoproduto que explodiu minha cabeça. Que eu observei assim... Eu vejo agências hoje que prestam serviço para outras empresas e assim, tem 100 funcionários, 200 funcionários. Você fala, nossa, a agência é gigantesca, grande, né? Beleza. Só que eu conheci pessoas, várias pessoas, que tem assim, 15 pessoas na agência. E fatura, tipo, milhões por mês. Assim, a coisa absurda. Absurda. É porque às vezes... Com infoprodutos. Então... Isso que eu ia falar, além do infoproduto, tem a questão do tráfego também. Que a gente, às vezes, até por limitação ou por falta de conhecimento, a gente não aposta tanto no tráfego pago. A gente acha que é um dinheiro, cara, vai ser desperdiçado. Eu não sei também se apareceu muita, como todo setor, mas apareceu muita gente ruim no começo. E eu acho que um pouco também a pessoa ficou... meio receosa, assim, de investir. Porque todo mundo, sei lá, quando começou, principalmente o tráfego pago, cara, eu tenho a solução pro teu negócio. Vamos criar aqui, vamos criar persona, vamos criar isso, né? E aí você, o cara te vende a primeira vez. Aí depois você acha, vai vender a segunda. Mas depois você já fala, cara, esse negócio de tráfego pago não funciona. E não é o tráfego pago o problema. Né? São os profissionais que talvez não eram tão profissionais assim, ou tão dedicados. Isso é legal pra caramba. Então, galera, vamos lá. Pra quem quiser conhecer, primeiro, vou falar pra você falar teu Instagram. Acho que não deu certo, né, Flash, de colocar o site aí. No teu Instagram, acha o site. Então vai lá, qual que é o Instagram? É Eric Souza, com Z-A, né? Eric Souza. .es, aí, que são as minhas iniciais. Aí, galera, chama o Eric aí no Instagram, ou entra lá no Instagram dele, já vai lá no link, vai ver como é que tá lá, como é que é chat... O Chat Web CRM, que é o nosso sistema. Chat Web CRM, é o sistema dele. Pelas dicas que ele deu aqui, é muito bom. Galera, vamos lá, algumas dicas ou alguns insights que o Eric passou para nós. Primeiro, quero empreender, eu vou buscar conhecimento. Cara, não importa no que você vai empreender. Mas eu queria fazer bolo em casa, eu queria fazer marmita em casa, eu queria fazer marmita fit em casa. Não tem problema. Cara, começa do básico, vai aprender. Eu preciso saber quanto custa, eu preciso saber o preço de venda, até para saber se eu estou vendendo bem, se eu não estou vendendo bem. Mas vai estudar o seu produto. Eu tenho público para isso?
Tenho, então legal, eu vou vender. Segundo, não desista. E não acho que as coisas venham prontas. Sempre coloca ali, ó. Sempre é muito trabalho. O que ele falou desde o começo. Eu reparei que durante várias vezes, Eric, que você fala assim, cara, eu sou um cara muito esforçado. E assim, às vezes, é que nada vence o trabalho duro, cara. Nada vence. Você pode falar assim, mas o cara tem talento, não importa. Você pega o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o trabalho puro, cara. Né? E o cara é o melhor do mundo, assim, durante muito tempo o melhor do mundo. Então, assim, nada substitui o trabalho duro. Então, parabéns mesmo pela coragem de empreender tantas vezes. Na verdade, ao longo da tua história, você vê que você empreendeu várias vezes, né? É sempre o empreendedorismo, mas são segmentos e é o que você falou, são fases diferentes também. Perfeito. A gente, quando vai empreender, a gente pensa muito assim, cara, eu preciso ganhar grana, né? Aí... Só que às vezes você tá bem onde você tá. Você tava bem de vendedor lá. Sim. Não era mais grana, cara. Era propósito. Você tava atrás do teu propósito. O que eu vou deixar, cara? Assim, eu quero brilhar o olho quando alguém perguntar o que eu faço. Eu falo, cara, eu faço a diferença na vida das pessoas. Né? É isso que eu faço. Indiferente. A hora que eu tiver o meu filho, minha filha, ele fala assim pra mim, onde você tá indo? Pai, eu tô indo fazer diferença na vida das pessoas. Isso é massa. Porque... trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar para ganhar o seu sustento, para ganhar a sua grana, enfim. Mas parabéns mesmo, parabéns pela história e por compartilhar com a gente tanta história. Mas vamos lá, vamos voltar que não acabou ainda não. Tá. O que tá em alta hoje nos infoprodutos? A galera que tá assistindo. A gente teve um professor aqui de física, que vende também as aulas dele e tal. Esqueci o nome dele agora, me fugiu. Me perdoe, fugiu o nome. Mas eu acho que é isso, né? É você vender um curso, uma aula, alguma receita, sei lá, alguma coisa. O que tá em alta hoje no infoproduto? Ó, existem alguns nichos que geralmente muitas pessoas entram por possibilidades grandes de venda, digamos assim, né? Por exemplo... Nicho de emagrecimento é um nicho que quando começou essa parte dos infoprodutos, ele foi muito forte, muito forte. Hoje tem muita gente vendendo soluções para emagrecimento, mas é que o público de emagrecimento ele é muito grande. Então, assim, muita coisa que determina se o produto vai ser um produto de alta ou não é o tamanho do público que ele pode alcançar. Então, por exemplo, nicho de emagrecimento são 200 milhões de habitantes no Brasil, é muita gente que pode, nesse meio ali, estar querendo emagrecer. Nicho de renda extra é um nicho que... Brasileiro sempre procura, né? Brasileiro sempre procura. Quantas vezes você já não ouviu um anúncio falando... Ganhe 4 mil reais por mês trabalhando 2 horas por dia. Não vai ser uma renda extra, cara. Eu ganho 1.500 por mês trabalhando 30 dias. O cara tá me prometendo uma renda extra aí. Só que assim, igual você falou, né? Assim como existem profissionais que entram no mercado e com o mínimo de preparo e acha que consegue entregar muita coisa e acaba decepcionando muitas pessoas, existem produtos também, esses infoprodutos, que muitos deles não entregam o que são prometidos. Então, às vezes o cara promete lá, emagreça 20 quilos em 2 semanas, tipo, comendo isso, sem restrição na comida. Tipo, como que você consegue... Compra meu curso que você vai saber. Isso, então assim, existem muito infoprodutos que, lógico, você também tem que ter a consciência e analisar ali para ver se isso realmente vai transformar a sua vida ou não. Mas nichos que abrangem públicos muito grandes são nichos bons de você investir em infoprodutos. Agora, quanto mais restrito o seu público, mais difícil de você vender. Então, por exemplo, assim, ó, professor de física. Já é um público mais restrito, é um pouco mais difícil de vender. Vende, você consegue vender, você consegue ter resultado. Só que entre esse nicho e o nicho de renda extra, entende que você consegue ter um poder de escala muito maior, entendeu? Então, existem essas variáveis. E talvez o de renda extra não vai nem ser tão bom, aí a gente não tá nem falando de qualidade de produto, né? Não vai ser nem tão bom quanto o de física.
Né? Talvez o de física porque tem que ser, né, todo estudado, baseado em... É mais robusto, né? Exatamente. E aí sei lá, o cara renda fez extra mais lá, ou menos ali de renda extra e vende muito mais, por exemplo. Uma receitinha de bolo. Passo 1, passo 2, passo 3 e... Agora sai vendendo bolo, a renda extra tá aí. Mas assim, o que você tem que pensar quando cria um produto também é assim, ó, qual que é a transformação real que ele vai gerar nas pessoas que comprarem ele. Porque se houver transformação, se as pessoas realmente usarem e falar, meu, isso aqui funciona, isso aqui é muito bom e tal, você pode ter certeza, isso vai ter durabilidade no mercado. Isso vai, por bastante tempo, vender. Agora, se você oferece um negócio que é furada... Vai dar o boom, mas... Vai dar o boom e uma hora você simplesmente não vai ter mais faturamento em cima daquilo. Então, o ideal é você realmente ter alguma coisa que gere uma transformação. Nem que seja pequena, mas quanto maior a transformação, mais durável vai ser o seu produto. A gente tá brincando de renda extra, sei lá, faça um bolo e saia vendendo, enfim. Mas é uma alternativa mesmo. Nem todo mundo que comprar o produto, porque às vezes o cara espera uma outra coisa ali, mas nem todo mundo que comprar o produto vai se identificar. Né? Não vai ter a coragem ou de querer sair, vender o bolo, enfim. Então também não vai ser para todo mundo. Tanto é que, por exemplo, às vezes a pessoa pode vender um curso de fazer bolo e, tem pessoas vendendo cursos de fazer bolo e ganham muita grana na internet. Isso aí é fato. Só que não adianta também você fazer um curso só de como fazer o bolo, se você não ensinar como vender o bolo. Já é um segundo curso. Entendeu? Já é o segundo curso. Porque o cara que faz um curso de como fazer o bolo fofinho e tal, e assim, com todas as características, meu Deus, melhores do mercado, ele pode oferecer um segundo curso, ou pode ser parte do diferencial do curso dele, como fazer a venda disso. E pode também vender um outro módulo, ou fazer parte do curso dele, uma planilha de DRE financeira que o cara vai lançar ali as informações do CMV dele, que é o custo de mercadoria vendido, que isso é importantíssimo. Às vezes você vai fazer um bolo lá, você tá tomando prejuízo, você acha que você tá vendendo, faturando um monte, mas quanto mais fatura, mais sai, porque você tem que pagar o produto. E aí? Na verdade, é muito mais talvez um curso de profissionalizar o cara que já faz o bolo. Sim. Né? Entendeu? Fala, cara, eu tô aqui, eu vou te dar um curso de como profissionalizar. Você vai saber se você tá ganhando dinheiro, se você não tá. E olha como é poderoso isso. Um cara que entra com infoproduto de como fazer um bolo, tá? Ele pode, às vezes, chamar um outro cara que é especialista em financeiro para ele fazer um módulo filmado. Isso é um infoproduto, tá? Então, assim, isso tem um poder muito forte. E aí, quando eu falo de poder de escala... É engraçado que você vai falando, o olho vai brilhando mesmo. Assim, quando eu falo do poder de escala, é isso. O cara que fez o produto do como fazer o bolo, ele depois faz um módulo lá de como vender o bolo. E antes ele vendia o produto dele por R$ 69,90. Só que daí, como ele fez um módulo de como vender o bolo, ele passa a vender o negócio a R$ 109,90. Porque incorporou mais o curso dele. E aí depois ele faz uma pesquisa, um NPS, faz uma pesquisa de satisfação lá com o pessoal que comprou o curso dele. Manda lá uma mensagem no WhatsApp, no e-mail da galera lá, e a galera responde. Falando assim, qual que são as suas maiores dificuldades ainda? Aí o próprio público dele fala pra ele o que ele tem que fazer. Pra melhorar ainda mais. Entendeu? E aí, beleza, quais são as suas dificuldades? Aí o cara fala, não, eu tenho dificuldade financeira. Um monte de gente do curso dele, que já comprou o curso dele, fala que tem dificuldade de financeiro. Aí o que ele faz? Ou eu vou estudar de financeiro, ou vou chamar um cara aqui e tal, e ele vai dar uma aula. Entendeu? E aí o cara dá uma aula de financeira. Ele acopla um modo de aula financeira ali, de um negócio que ele já gravou há tempos atrás, ele é um módulo novo. Agora ele vende por 150. Só que daí você fala assim, 150 vezes 1.000 pessoas é 150 mil. Você tem noção? 150 vezes 1.000, 150 mil. Tô errando a conta ou tô falando certo? É isso mesmo. Faz essa conta. 150, que é um... Aí você divide por 12, que vai dar 11 reais por mês, 12 reais por mês. Quem que não tem 12 reais por mês pra comprar um curso? Às vezes pra ganhar uma grana a mais? Pra aprimorar um conhecimento? E aí você vende 150 reais... vezes 1.000 pessoas num Brasil de 200 milhões. Isso estou falando Brasil, né? Caramba. Você entendeu o poder do infoproduto? Até... não, meu relógio estava aqui. Tá falando aqui. Então, você entendeu o poder?
Quando eu entrei quando eu montei a agência, eu falei, não, vender serviço. Foi nisso que eu entrei, vender serviço para negócio local. Só que daí eu percebi que existem serviços agregados que geram muito mais valor e faz o cliente realmente ver mais valor na gente, como a gestão comercial, que não é todo mundo que paga isso, que não é todo mundo que vai precisar desse serviço. Então, aí que vem o nichar, seja para clínicas médicas, ou às vezes para empresas prestadoras de serviço e tal. Só que daí tem esse outro braço que quando eu fui entrando mais no marketing digital e fui indo em eventos e fui conectando com outras pessoas, eu falei, o infoproduto é um negócio que tem um poder de escala gigantesco e você precisa de pouca gente para faturar alto. Então, aí agora, por isso que eu estou nichando e estou criando tanto infoprodutos internos quanto coprodução com pessoas que já têm cursos, entendeu? Pra gente fazer esse background, toda essa parte por trás ali que o cara às vezes não sabe. E como é cobrado isso? Um exemplo, eu tenho uma ideia. Eu sou muito bom, sou muito bom com vendas, eu queria fazer um curso de vendas. E aí, de repente, o que você falou, fazer o módulo 1, ali um atendimento, um módulo 2, um módulo 3 ali de quebra de objeções. Sim. Como eu coloco isso no papel, eu te apresento, como é mensurado isso, como é cobrado isso? É assim, ó, é comum isso no mercado e a gente também faz mais ou menos de acordo com essa movimentação, tá? Existe a possibilidade da gente fechar 50-50, 50%, 50%, tanto custos quanto lucro, né, quanto faturamento. Então, a gente meio a meio, tá? Existe a possibilidade da gente fechar 70-30. Eu 30, eu agência 30, você 70. Que você é o especialista, tá? Mas quando se fecha nesse molde, geralmente, e isso é o jeito que a gente faz também, a gente... você, que é o especialista, fica responsável pelo tráfego. Então, o investimento em tráfego é seu. Tá, entendi. Só mas que você e a fica criação com 70. de tudo? A criação, todo o background é nosso. É sua. Só que assim... Aliás, eu pago 70 da produção. A produção do conteúdo é do especialista. A produção do conteúdo sempre é do especialista. Ele tem que produzir o conteúdo. O nosso é o background de toda a parte estratégica do negócio. A gente vai te orientar sobre os módulos, a gente vai modelar todo o produto, vai empacotar o produto junto com você. A gente faz lá a página de vendas, a página de captura, né? O tráfego e todo o sistema de automação que tem por trás disso também. Porque daí vai ter que envolver várias plataformas que se conectam para conseguir criar o funil. É o funil de vendas do digital. Entendi. Assim, todo esse back é nosso. Só que daí a produção do conteúdo daí 70-30, né? A produção do conteúdo mais o tráfego fica sob a responsabilidade do especialista. Né? Entendi. 50-50, beleza. Então, 50% do tráfego eu coloco. Gastamos 50 conto para impulsionar, fazer tudo aqui, 25 meu, 25 seu. E aí se vender, os dois ganham, se não vendeu... Mas claro, você também não vai entrar em furada. Você não vai colocar o teu dinheiro para falar assim, cara, você não vai vender. Não tem jeito. Assim, tem às vezes projeto que a gente olha e fala assim, cara, não compensa entrar. Porque, por exemplo, se for um nicho muito restrito, a gente sabe que vai ter que gastar uma grana alta ali para conseguir um retorno que não é tão vantajoso. E esse cara, isso é bom, ele tem que ter uma relevância já na internet, você acha? Para ele já vender esses produtos? Ou não necessariamente? Não necessariamente. É lógico que assim, se ele tiver seguidores, se tiver um nível de significância no mercado maior, principalmente o número de seguidores mesmo, que é a audiência, né? É mais fácil. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem muitos seguidores, a gente consegue validar uma oferta rápida. Sei lá, você tem 100 mil seguidores. A gente, com a sua própria audiência, a gente pode modelar ali um e-book, um livro online, né? A gente pega lá receitas de não sei do que, o cara que faz bolo, receitas para o Natal. Aproveita o hype, aproveita esse momento do Natal, por exemplo, natalino, você fala assim, vamos ter aqui receitas natalinas e tal para fazer em casa, sei lá, com essas características.
formata esse e-book e vende ele por, sei lá, R$ 9,90. Entendeu? Tipo, baratinho. Mas é só pra fazer o quê? Pra validar a oferta, validar que, tipo, pô, você consegue vender alguma coisa e seu público compra. Porque não adianta você ter 100 mil seguidores se seu público não comprar de você. Só que como que você valida isso? Oferece um produtinho baratinho. E o que é uma taxa de conversão boa? Sei lá, eu tenho 100 mil seguidores, vou fazer um curso desse, que nem você tá falando. R$ 9,90, o que é uma taxa boa, assim, de conversão? Ah, isso varia muito, muito, muito. Mas assim... Quando eu tenho uma boa... Não vou nem falar audiência, mas é quando eu tenho... O meu público, eu não é um público tão grande, mas eu tenho representatividade para eles, né? Você pega, por exemplo, influenciadores mesmo daqui de Londrina. Dificilmente eles vão ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores, se fizer um trabalho só para Londrina e região, né? Que são os pequenos influenciadores. Então eu tenho lá 70 mil seguidores. Vou fazer um negócio aqui, vou vender. O que você acha que é um número bacana, assim, já para validar, pelo menos? É assim, ó, vai variar, tem muitas variações no meio, tipo, muitas mesmo. Quanto mais seguidores você tem, geralmente a sua taxa de conversão tende a ser menor, pelo volume de seguidores que você tem. Mas coloca aí que de 1 a 10%, assim, seria tipo uma taxa boa para você trabalhar dentro de qualquer tipo de validação. Isso vai variar muito também de acordo com o preço que você vende o produto, com o pacote que você entrega, entendeu? A validação do produto, ela não precisa... do produto, né? Ela não precisa ter uma taxa de conversão muito alta. Entendi. Você não precisa vender para 50%. Não, tipo... na verdade, você vai vender para muito menos. Para, tipo, muito menos. Porque não existe um trabalho atrás daquilo. Um trabalho que eu digo assim, profissional, de impulsionamento, de ver o mercado, de, pô, o que agrada, que imagem que agrada, que vídeo que agrada. Não tem esse trabalho ainda, né? É uma validação do produto, então. E assim... você falar de 10% de 70 mil pessoas, 7 mil pessoas, assim, 7 mil pessoas, 7 mil pessoas. Meu, 7 mil pessoas, assim, já é um muito, número, né? Muito alto. Você fala assim que 1% pelo menos compra de você uma oferta ali, meu, já tá validado. Entendi. Entendeu? Se pelo menos 700 pessoas ali compram de você... Você já sabe mais ou menos quanto você vai ter que... No teu funil de vendas. Quanto eu tenho que alcançar para chegar no Porque, que assim, a gente precisa. Vamos colocar que você consegue até fazer 7 mil vendas ali. Se você vender um negócio de R$ 9,90, entendeu? Agora, se você vender um negócio de R$ 119,90, às vezes você consegue dar já aí 700 pessoas. Entendi. Depende muito de como... Existem muitas coisas, de como você aquece esse público, de como que você faz essa etapa de aquecimento até você falar assim, ó, vou fazer a oferta. Quanto tempo você vai fazer a oferta, quanto tempo fica liberado o carrinho, entendeu? Então... Tem muitas variáveis ali. Você vai fazer um grupo no WhatsApp, ou você vai fazer uma live, ou você vai levar essas pessoas para o Zoom. Cada forma com que você faz, cada plataforma com que você leva, às vezes é uma taxa de conversão. Por exemplo, se você faz uma live no seu Instagram, no seu YouTube... E você tem 70 mil seguidores, você vai alcançar muito mais pessoas numa live do que se você falar assim, vou fazer um evento no Zoom. Entendi. E você vai levar essas pessoas pro Zoom. Só que assim, na live, a taxa de conversão ela tende a ser menor do que no Zoom. Porque o Zoom, te segue de fato, Só que no Zoom vai muito menos gente, só que a taxa de conversão é maior. Entendi. Você entendeu que tem a variável do público, do aquecimento do público e também... E para onde eu tô conduzindo ele, na verdade. E para onde você tá conduzindo ele. Caramba. E como você tá conduzindo ele. Então, assim, são muitas coisas que você tem que ir testando, você tem que ir vendo... É muito de número. Entendi. Muito de número. Você tem que medir Galera, tudo. como a gente fala sempre aqui, quando o papo é bom, a hora, voa. Érico, eu queria que você falasse agora, a gente já tá chegando na parte final, que fizesse suas considerações... E falasse um livro, assim, para despertar o interesse na galera de ler, de se aprofundar, que nem você falou, ó, eu fui pesquisar muito, fui aprender muito. Então fala pra galera, dá uma dica de um livro bacana aí, ou uma série, para inspirar a galera que tá nos assistindo. Um livro pode ser alguns, assim? Tipo, pode. Porque assim, ó, o livro, ele é muito de fase, né? Ele é muito de fase. Dependendo do que você tá vivendo, você vai ter... você vai se inspirar de formas diferentes. Então, assim,
quando você quiser e for começar a empreender, eu recomendaria começar ali, por exemplo, o Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, tem lá Segredos da Mente Milionária, Napoleão Hill também lá, o Mais Esperto que o Diabo. Então, Pai Rico, Pai Pobre, isso tudo é questão de mentalidade, que vai te preparando pra, tipo, pô, você não ser um cara que gasta, ser um cara, né, consciente no dinheiro, com dinheiro. Então, na época que você for começar a empreender, prefira livros mais que vão te abrir a mente nesse sentido. Quando você começar a empreender, aí você tem que ler livros mais técnicos, de acordo com a sua área. Mas se inspire bastante em empreendedores. Tipo, leia lá o Flávio Augusto, o Primo Rico. Leia esses caras que já tem bastante podcast, é o que você falou, né? Muito podcast. Tem muito podcast, tem muito aprendizado aí na internet que de graça. Que a galera, e né? Resiliência é um negócio que você precisa ter muito, não desistir, você sempre ser forte. Então, assim, tem um livro do Nassim Taleb, que é o Antifrágil, o Antifrágil, que é muito bom. Então, te ensina realmente a ser um cara que... Várias dicas de livro. Antifrágil. Eric, em meu nome do meu companheiro Eric, que não tá aqui hoje... a gente queria agradecer você vir no nosso podcast, Negócios e Ação, compartilhar um pouco da tua história, compartilhar muito conhecimento, né? Foi um pedacinho da história, mas muito conhecimento, você agregou bastante no nosso podcast. Nosso podcast, ele tem essa intenção mesmo de inspirar pessoas, de levar o empreendedorismo de forma profissional para as pessoas que querem começar e para eles saberem que, primeiro, que eles não estão sozinhos, segundo, que não vai ser fácil mesmo. E não é pra todo mundo. E tá tudo bem. Só que quem quer empreender, cara, vai ser difícil. Compensa. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. É compensador? Claro que é. Mas é difícil. A gente tem que se dedicar, a gente vai trabalhar mais do que todo mundo, a gente vai se dedicar mais do que todo mundo, mas no final a gente vai ver mais resultado do que todo mundo também. Então, eu queria agradecer você por ter vindo aí. E mais uma vez. E outra, eu acho que você tem que voltar para compartilhar mais conhecimentos aí desse mundo digital aí. Não. Mas assim, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar de empreendedorismo para as pessoas, porque desmistifica muito da ideia de que você vai empreender e você vai ser feliz e você, ai meu Deus do céu, é mil maravilhas. Não é. É muito difícil, você vai tomar mais não do que sim, mas tamo aí. Parabéns aí. Galera, obrigado. Fique... E você... Aliás, eu vou dar uma dica pra você que ficou até agora. Volta, assiste os outros episódios. Compartilha com a galera. Se você tem algum empreendedor que você conhece a história e é inspiradora, como a do Eric, manda lá pra gente também no direct. A gente já tá fechando... A gente já tá programando a nossa agenda aí pra 2025. Eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa. Agradeço e até a próxima. Valeu.